Saudações, concurseiro, vestibulando. Vamos a mais uma aula de química e na aula de hoje nós iremos, fazer uma parte 2 de ligação iônica. Sugiro a você que não assistiu a nossa aula completa, que clique no card que você será encaminhado à aula completa de ligação iônica, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo entre a ligação química entre o sódio, e o nitrogênio, tá ok? Para aí a gente fazer as questões propostas, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. O sódio, ele tem 11 elétrons, tá? Tem número atômico 11. E o nitrogênio tem 7. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica aqui, ó, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, certo? O nitrogênio tem 7. Então, 1s2, 2s2, 2p3, né? Então, quando a gente soma aqui, nós temos aí no total de 7 elétrons. A camada de valência é o maior nível, como já foi visto nas aulas anteriores. Então, nós temos nível 1, nível 2, e se repete tanto em S como em P, e nível 3. Então, o maior nível é o nível 3, ó. Ou seja, esse átomo ele tem um elétron na sua camada de valência. Lembrando que C é camada, V é valência. Então ele tem um elétron e o elétron da camada de valência corresponde à família. Portanto, o sódio é da família 1, da família 1A, tá certo? Aqui no nitrogênio nós temos dois níveis, nível 1 e nível 2. Só que o nível 2 se repete tanto no subnível S como no subnível P. Então, eu vou juntar, né? Porque faz parte do mesmo subnível. Então, eu vou ter aqui camada de valência, eu vou ter 5. Portanto, a família do nitrogênio é a família 5A. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A família tem relação com a camada de valência. E a camada de valência é a quantidade de elétrons que ele tem na camada mais externa. Então, o sódio ele tem um elétron na camada de valência. Então, está aqui representado por um asterisco. E o nitrogênio tem 5. Então, vou colocar aqui, ó, em forma de pontos para diferenciar o elétron do nitrogênio do sódio. Então, aqui eu coloquei 5 elétrons, ok? Lembrando que a nossa regra do octeto, o átomo se estabiliza com 2 elétrons ou com 8 elétrons, tá? Então, a gente precisa estabilizar o sódio e o nitrogênio. Lembrando que átomos que têm 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência, eles perdem, né? Eles perdem esses elétrons. Os átomos que têm 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, eles ganham elétrons, tá? Então, quem perde é chamado de cátion. E cátion, pessoal, são os metais, tá? Os metais, eles têm tendência em perder. Quem ganha é chamado de ânion. E ânion é os não metais na tabela periódica. Ou também pode receber a denominação de ametais, porque esse A é um prefixo de negação, tá? Então, átomos que têm 1, 2 e 3, eles têm tendência em perder, não é verdade? Como o sódio ele tem 1 elétrons, ele vai perder esse elétron. Vai perder para quem? Para o nitrogênio, que tem 5, tá? Então, o nitrogênio ele precisa chegar em 8 elétrons para se estabilizar. E ele vai obedecer a regra do octeto. Então, como aqui ele tem 5, então ele vai receber 1 elétron do sódio. Quando ele recebe esse elétron do sódio, inclusive eu vou colocar um asterisco aqui, ó, ele passa a ficar com 6, porque ele tinha 5. Agora ele tem 6, não é verdade? Só que com 6 ele não se estabiliza, então ele precisa de mais 2. Então eu vou criar mais outro sódio. E aí esse sódio perde mais um elétron para o nitrogênio. Então eu coloco aqui, aumentou.
Então ele tinha 6, ficou com 7. E depois mais outro sódio. Por que, professor? Mais outro sódio? Porque ele só tem 7, então ele procura ter 8. E aí esse sódio vem e perde esse elétron para o nitrogênio. Tá certo? Agora sim, o nitrogênio está estável, tá? E aqui eu vou ter o NOx, número de oxidação, tá? Que é essa carga. Então, como o sódio perde um elétron, então ele fica mais, ou 1 mais. Não é obrigatório colocar o número 1. A gente pode ocultar. Você pode colocar somente a carga. Depois, nitrogênio. O nitrogênio precisou de quanto para se estabilizar? De 3. Então, 3 menos. Então, ele ganhou 3 elétrons. Ó. Cada elétron veio de um sódio, que foi no total de 3. Então, a gente pode fazer a regra do X. A carga aqui vai virar índice do átomo adjacente. Então, esse mais vem para cá, o nitrogênio, e esse 3 vem para o sódio. Olha aí, ó. Não é um X aí, pessoal? É um X, né? Beleza? Show. Então, isso aqui vai virar a fórmula molecular Na3N. Vai virar isso aqui, tá? Quando esse 3 vem para baixo em forma de índice, você não precisa mais colocar carga, tá certo? E se você for conferir aqui, ó, nessa forma, aqui, ó, você tem 3 sódio, Na, Na e Na, tá aqui, ó, 3. E você tem um nitrogênio. Então, isso aqui seria a fórmula molecular, tá certo? Então, agora vamos para as questões, vamos gabaritar. Questão 1, questão aqui da CFT Minas Gerais, né? Vamos lá. O composto resultante da combinação de um metal alcalino terroso, olha a dica que dá na questão aí, pessoal. Metal alcalino terroso X. Então eu vou colocar aqui, ó, X. Se é metal alcalino terroso, ele é da família 2A. Porque na família 1A, você tem aqui a tabela, né, ó. Então, pessoal, é interessante que vocês aprendam o nome das famílias, tá? Porque às vezes eles colocam apenas o nome da família. Então, a família 1A é os metais alcalinos. Metais alcalinos. A família 2A são os metais alcalinos terrosos, tá? Então, nessa questão aqui, ao ele citar que o composto X é o metal alcalino terroso, então ele é da família 2A. Se ele é da família 2A, pessoal, concordo comigo, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência. E esses 2 elétrons é os 2 pontinhos que nós iremos colocar aqui, ó. Vou colocar em forma de ponto para não confundir, né? Então eu tenho 2 pontinhos aqui, ó, tá? E o Y ele é um halogênio. Quem é o halogênio, professor? O halogênio está na família 7A. Cuidado para não confundir com o calcogênios, que é na família 6A. Então, família 7A é o que nós chamamos de halogênios. Então, pode ser qualquer elemento que esteja nessa família. Ele sempre terá 7 elétrons na camada de valência. Não é obrigatório você saber quem é o elemento. O importante é você saber em qual família ele está, tá? Então, como ele está na família 7A, quantos elétrons ele tem? 7, né? Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Ok. Então, o que é que vai acontecer? Lembra lá, quem tem 1, 2 e 3 elétrons perde. Quem tem 5, 6 e 7 ganha. Então, esse aqui, ele é o metal. E o metal, eles formam cátions. Ou seja, perdem elétron. Então, ele vai perder um elétron para o Y, que tem 7. E aí, ele passa a ter 8. Professor, mas aí ele já tem 8. Ele está obedecendo a regra do octeto. O que nós podemos fazer? Se ele já está estável, mas o X não está, ainda tem um elétron sobrando, porque ele tinha 2. Agora ele tem um sobrando. A gente tem que fazer com que ele perca esse elétron. E aí, para ele perder, a única alternativa é nós
colocar mais outro halogênio com 7. 3, 6, 7. E aí esse último elétron vem para cá, tá? Qual seria a fórmula? Qual seria a fórmula? X, porque nós utilizamos somente um metal, né? Somente um átomo do metal. Y, mas nós utilizamos quanto? 2, ó. Aqui, ó. Um em cima e um embaixo. Então, XY2. Maravilha? Show. Beleza. Então, essa aqui é a resposta, né? Uma das primeiras respostas aqui é a fórmula. E aqui, nas alternativas, nós já podemos excluir quem? Nós podemos excluir a letra C, porque é X2Y. E nós podemos excluir a letra A. Então, está entre a letra B e a letra D. Tá? A dúvida vai ser se a ligação é de natureza iônica ou covalente. Como aqui na questão ele já falou que nós temos um metal, né? Ó, nós temos um metal aqui, ó, metal, né? E o halogênio, ele não deu muita informação, mas você que assistiu a nossa primeira aula de ligações químicas, você lembra que nós vimos que esse lado aqui, ó, ele é composto, além dos gases nobres, dos semimetais, por não metais. Ou também nós podemos chamar de ametal. Ametal, tá? Então, a ligação que ocorre entre um metal e um ametal, ela é de caráter, né, iônico, tá? Então, ligação iônica. Beleza? Show. Então eu marcaria a letra B, o nosso gabarito. Tá ok? Professor, e se eu não quisesse fazer essa estrutura aqui, toda essa fórmula com esses elétrons indo, elétron vindo, então o que é que você iria fazer? Você iria fazer o seguinte, ó, fazer uma segunda resolução aqui. Como o X ele é da família 2A e todo metal ele perde seus elétrons, ele tem tendência em perder. Como ele é da família 2A, então ele fica 2+, porque ele perde 2 elétrons. E o Y ele tem 7, porque ele é um halogênio. Você tinha que lembrar que ele é da família 7A. Se ele tem 7, ele precisa ganhar. Ganhar quanto? 1, porque ele só precisa de um elétron para ficar com 8 para obedecer a regra do octeto. E aí você aplica a regra do X, né? Ó, esse 2 vem para cá em forma de índice e esse 1 vem para cá em forma de índice para X. Professor, eu preciso colocar o 1? Não, pessoal, não precisa. Você pode omitir, então você deixa X. XY2, tá? Então seria muito mais rápido fazer dessa forma, tá certo? Mas para uma questão de segunda etapa, em que as questões são dissertativas, é muito melhor você fazer através da forma eletrônica, tá ok? Para demonstrar para a banca, para o examinador que vai corrigir sua prova, ele saber que você está preparado para aquela questão, beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos aí para a nossa segunda questão, pessoal. Questão da PUC Campinas. Os átomos de certo elemento metálico possuem cada um 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, né? A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com o halogênio, a gente acabou de ver que os halogênios é da família 7A. Esses átomos têm alterado o seu número de, tá? Pare o vídeo, pense um pouquinho para responder essa questão. Pensou? Vamos lá. Então, pessoal, a ligação química, ela ocorre entre elétrons, tá certo? O elétron que é a moeda de troca. Um átomo vai perder e o outro vai ganhar. Então aqui a gente já pode eliminar a letra A, porque fala de prótons. A gente pode eliminar a letra C, porque fala de nêutrons, tá? A gente pode eliminar a letra D. Então a alternativa aqui está entre a letra B e a letra E. Elétrons transformando-se em ânions, tá certo? Então, pessoal, aqui é o seguinte. O átomo, quando ele perde elétron, ele se transforma em cátion. Quando ele ganha, ele se transforma em ânion.
E ele está dizendo o seguinte, ó, ao interagir com o halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de... O elemento, ele é metálico, tá? Então ele é um metal. E o metal, ele perde ou ganha? Ele perde. Se ele perde, ele se transforma em cátion. Então aqui automaticamente essa questão ela tá errada, porque está dizendo que é ânion. Ele vai virar um ânion. E na verdade ele vira o que? Um cátion, tá? E ele perde o que? Elétrons, tá certo, pessoal? Reação envolvendo prótons e nêutrons, a gente estuda em radioatividade. Ligação química, a gente estuda elétrons, tá certo? Principalmente os elétrons da camada de valência. Professor, e os elétrons que estão mais internos, né? Que são da camada mais interna, a gente chama de elétron de caroço. A gente não considera esses elétrons de caroço nas ligações químicas por enquanto, tá? Então, gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Terceira questão, uma questão bem tranquila. Para que um átomo neutro, olha só, ele está neutro. Ó. Se o átomo ele é neutro, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, certo? Por isso que ele não tem carga, ele não é nem cátion e nem ânion. Ou seja, ele nem perde nem ganha. De cálcio, representado por esse Ca aqui, ó, vou até aumentar ele aqui, ampliar. De cálcio 2+, ó, ele deve, então aqui é uma questão bem tranquila, né? Que você que assistiu às nossas aulas, você está preparado para acertar essa questão. Então, letra A, receber 2 elétrons. Pessoal, isso aqui é um cátion ou um ânion? Vamos só desmembrar aqui. Isso aqui é um cátion, né? Ó, isso aqui é um cátion, então ele não recebe elétron, ele perde. Então, tudo que tiver recebe, você elimina. Recebe, recebe. Então, aqui entre B, D e E. Perder 2 prótons. Também não, pessoal, tá? Perder 2 prótons também não, porque aqui os prótons, eles não são alterados, tá certo? O que é alterado é elétron. O elétron sai e o elétron entra na eletrosfera. Reação envolvendo prótons é em radioatividade, reação nuclear. Perder um próton? Também não, né? Perder 2 elétrons, então essa aqui é a alternativa, ok? Show. Vamos para a próxima. Questão da PUC-Rio. Quarta questão. Cloreto de sódio. Lembra lá do nosso cloreto de sódio? Fórmula NaCl, que é o cloro de cloreto, e sódio do Na. É um composto iônico, exatamente, porque ocorre a ligação química entre um metal, que é o Na, que é o sódio, ele é um metal, e o cloro, ele é um ametal, que se encontra no estado sólido, tá? Então é no estado sólido, dissolvido em água. Aí aqui ele está no estado sólido, né? Após jogar ele na água, ele vai se dissolver. Quando ele se dissolve, os cloreto, né, ele vai se separar, né? O cloreto de sódio, eles vão se separar em íon Na+, e Cl-. Dissocia-se completamente. Acerca desse sal é incorreto. Aqui é incorreto, tá, pessoal? Aqui foi um erro de digitação da questão. É incorreto. Então aqui ele quer a resposta errada. Cuidado, tá? Cuidado. Às vezes nas provas eles colocam em negrito essa palavra incorreto, às vezes em itálico, mas tem questão que ele não destaca essa palavra incorreto. Então, às vezes você, no nervosismo durante a prova, na ansiedade, você isso aqui passa despercebido, tá? Então ele quer a errada. Letra A, ela tá errada ou tá falsa? Tem fórmula NaCl. Verdade. Olha aqui, ó. Cloreto de sódio é NaCl. B, no estado sólido, a atração entre seus íons é muito forte e por essa razão possui elevado ponto de fusão. Além do ponto de fusão, tem um alto ponto de ebulição. Lembra na nossa última aula, tá? Então essa aqui também ela é verdadeira, né? Você tem aí uma atração eletrostática entre esses íons, né, no estado sólido. Letra C, em solução aquosa, né, ou seja, está dissolvida em água, conduz corrente elétrica. Verdade, porque quando nós pegamos o sal e colocamos na água, ele vai se separar nos íons Na+ e Cl-. Você tem íons em solução. Se você tem íons em solução,
você tem formação de eletrólitos. Então esses eletrólitos eles fazem com que flua corrente elétrica. Então essa aqui também é uma questão verdadeira. A ligação entre seus íons é por covalência. Ó, covalência, lembra ligação covalente. Errada. Então essa aqui é falsa. Então essa aqui que é a resposta, porque ele quer a incorreta. Certo? Não é por covalência. Ocorre por ligação iônica. HCl e NaOH são ácido e a base que dão origem a esse sal. Verdade. Então você tem HCl mais NaOH, que esse HCl é o ácido clorídrico, esse NaOH é hidróxido de sódio. Quando eles reagem entre si, você vai ter primeiro aqui uma desidratação, né? Vai sair daqui uma molécula de água mais NaCl. Tá? Uma reação aí de dupla troca. Tá ok? Então, pessoal, se você curtiu o nosso vídeo até aqui, curta, compartilhe para mais amigos, se inscreva no canal, ative o sininho e esmaga o like, pessoal, para que o vídeo seja recomendado para mais pessoas. E até a nossa próxima aula.